Entrei na Paulista, Joaquim Eugênio de Lima, entrei na Rua dos Ingleses. Quando entrei na garagem, estourou a caixa de câmbio. Eu cheguei em casa com tanta convicção de que Deus tinha falado comigo. Chamei meus irmãos e falei, olha, está acontecendo isso, 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 mas Deus me falou que vai curar o papai. Agora vamos lá na casa dele que nós vamos contar. Chegamos lá, reunimos ele com a minha mãe e tal. Quando eu contei, ele falou assim, Deus já tinha falado comigo que eu estava com câncer. Mas ele falou para mim não me preocupar que eu vou ser curado. Eu vou fazer a operação. Ele fez a operação, teve uma recuperação, teve uma recuperação maravilhosa, viveu mais 10 anos e não morreu de câncer. Nunca mais teve câncer. Então eu já tive muitas experiências assim, específicas, sabe, de Deus falar comigo. Então hoje, quando eu sinto a presença dele, eu sei que é ele. E assim, o segredo é buscá-lo. Eu busco todo dia. Eu oro o dia inteiro. Estou dirigindo, eu oro. Meus amigos aqui andam comigo, eles sabem que eu sou assim. Quando eu estou bravo, eu falo as coisas, entendeu? Eu falo, vou pegar essa pessoa, vou matar. Depois eu falo, não é nada disso. Isso aqui é o velho homem gritando, é a carne gritando. Mas eu sou uma pessoa sincera para com Deus. Entendeu? E eu creio que o que Deus mais espera de uma pessoa que seja dele é que seja verdadeira. Aquilo que você não consegue fazer, fala, Deus, eu não consigo, me ajuda. Mas o errado é você querer mudar Deus. O que ele diz que é certo. O que ele diz que é errado. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão querendo chamar o bem de mal e o mal de bem. E isso não é um princípio que eu inventei, isso é um princípio que eu creio que é de Deus. Por isso eu jamais vou mudar o que a Bíblia diz. Hoje tem muitos pastores que, em função dessa misericórdia, querem fazer uma releitura da Bíblia. Não dá. Uma releitura, e quem que vai fazer essa releitura? O homem? Cara, se aquilo lá não é a Bíblia, se não é a palavra de Deus, então rasga tudo. Se eu puder mudar uma coisa, quem que vai dizer o que pode e o que não pode? Aí virou filosofia. Para mim não, para mim a verdade de Deus e eu vivo por ela. E a gente vai chegar no... Vamos chegar no Apocalipse, no juízo final, e viveremos felizes para sempre no paraíso, cara? Olha, o Apocalipse, como diz o próprio nome, é um tempo de juízo. Porque Jesus é visto na Bíblia como o cordeiro e o leão. O cordeiro, ele é o símbolo do animal sacrificial que morria em favor de alguém. E Jesus veio como um cordeiro porque ele morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Quer dizer, eu não podia morrer por ninguém porque eu sou pecador. Mas ele não, ele nunca pecou. Então ele morreu pelos pecadores. Para que quem cresce nesse sacrifício fosse salvo. É isso que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí, acertei? Igor, você já está perfeito. João 3,16. Agora, Deus também, a Bíblia diz que a base do seu trono é justiça e juízo. Existe muita injustiça neste mundo que precisa ser reparada. E Deus está dando um tempo para a humanidade se arrepender. Quando chegar o tempo, aí vem o juízo. Aí vai ser um pega para capar. Mas mesmo nesse período do juízo, vai haver a oportunidade das pessoas se converterem, se entregarem a Deus e serem salvas. Quem não quiser, aí vai estar na presença de Deus e vai assumir as consequências da sua incredulidade. Então, hoje, isso que a gente está vendo, está tudo na Bíblia. Tudo isso que você está vendo... Por exemplo, eu vou trazer aqui um código para você que você acho que nunca ouviu. Você já ouviu falar de número da besta, marca da besta? 666. Você sabe o que é isso? É um, sei lá,
Não. Alguns É dizem... porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é muito alegórico, é difícil... Tem coisas que são alegóricas, tem outras que são muito mais claras, mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem um tipo de estudo que chama gematria, que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico, a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3. Dalet 4. Re 5. Vav 6. Então, quando você fala... Tá inventando isso não, né, Lamartine? Não, isso tô te aí zoando, tô te zoando. Isso todo mundo sabe, todo mundo que estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números, né, arábicos, mas eles também podem... Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Tá? Então, o número 6 é a letra Vav. 666 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que é o WWW? Ih, rapaz. Então estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo. O sistema, porque o que na verdade vai acontecer no Apocalipse? O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo único, vai ter uma moeda única, vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet, é o 5G, é o Wi-Fi. Porque cada vez mais hoje está tudo sendo digitalizado. Com isso vem o controle. Hoje você entra nos Estados Unidos, tem alguns lugares como Orlando, você não precisa mais passar o passaporte. O cara bateu, botou lá a sua imagem, ele já te reconheceu. Então, esse instrumento de controle só é possível através do sistema da internet. A internet é maravilhosa, você pode usar, mas um dia vai ser utilizado para fins de controle e de dominação. Hoje, por exemplo, você já tem economistas de bancos centrais no mundo falando que tem que digitalizar a moeda, acabar com a moeda papel. Eu falo disso desde 92, meu amigo. Eu falo isso desde 92, que vai acabar a moeda, vai ser moeda única. Isso vai acontecer, porque quando você tem o dinheiro, você pegar o povo judeu, por exemplo. Ao longo da história, eles foram muito perseguidos. Como é que eles se viravam quando eles fugiam de um lugar para o outro? Eles iam com as malinhas dele, com as joias. E ouro, em qualquer lugar que você vai, vale dinheiro. Eles começavam a vida. Povo trabalhador e tal, né? Agora, cara, o dia que teu dinheiro não é mais papel, você é cancelado. Você tem e não tem. Não vai ter para onde correr. E a Bíblia fala que naquele tempo, quem não tiver essa marca não vai nem poder comprar e nem vender no supermercado. Ou seja, hoje... eu me lembro que o Guto estava até em Israel, ele foi fazer uma visita para um amigo dele, um judeu lá, cristão, numa loja, e ele estava lá batendo papo, o cara virou e falou assim: cara, eu tô doido, eu tô com medo, porque um camarada aqui, um cliente veio, comprou um produto, na hora que eu falei, como é que você quer pagar? Ele, no cartão. Ao invés de tirar o cartão, ele botou a mão assim, na máquina, a máquina leu e pagou. Ele falou, o que é isso? A mão direita. Do jeito que a Bíblia diz. Agora vem o Elon Musk que está dizendo que tem que botar o chip na testa, onde a Bíblia diz. Então nós estamos entrando agora já numa seara onde claramente o mundo está se preparando para uma dominação. Você pegar o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já ouviu falar sobre isso? O grande reset? Já. Então, o que é um reset? É você pegar... dar um boot no computador e começar tudo de novo. Esses caras estão falando disso. Estão falando de um mundo, até uma agenda 2030 da ONU, de um mundo onde eles acham que para acabar com as diferenças, eles têm que acabar com a moeda, com as diferenças de câmbio. Eles estão falando disso, isso já está saindo de maneira clara. Entendeu? Você já vê reportagens em revistas importantes falando que o mundo hoje entende que tem que ter uma globalização, porque senão você nunca vai vencer as diferenças sociais. Só que hoje esses caras interferem até nos projetos que são votados nas nações. Eu, como deputado,
99% dos projetos que eram apresentados eram vindo do governo. E de onde vêm esses projetos? Muitos deles da ONU. Todos com viés, entendeu? De globalização, viés. E é assim, você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vem para o Brasil, é a mesma coisa. Então, existe uma visão de preparar o mundo para um controle e um dia o líder desse conglomerado de nações vai ser o anticristo. Por quê? Porque o viés dele vai ser contra Deus e contra a Bíblia. Então até esse levante contra a Bíblia se tornando cada vez mais politicamente incorreta, já é uma preparação para isso, cara. E vai acontecer. Isso é uma visão bem interessante mesmo. Nesse sentido, ouso dizer que Lamartine jamais terá um Tesla. Não tem problema com nada elétrico. Não, mas que o Tesla é do Elon Musk, né? Eu não acho que ele seja o cara, tá? Muita gente me pergunta todo dia, quem que é o anticristo? Meu Deus. Eu acho que tem alguns apóstolos do anticristo. Olha um corte bom pra você, os apóstolos do anticristo. Porque o que Jesus fez quando ele falou para os discípulos que eles deveriam ir para o mundo? Nossa, fudeu, porque eu sou fã do Elon Musk. Não, eu também sou fã da Tesla. Tudo isso que você tá falando aí, todas essas melhorias... Pelo amor de Deus, se me der um Tesla, eu vou adorar. Isso. Todas essas melhorias que você tá falando, de, por exemplo, biohacking, que é o cara colocar o chip na mão, não sei o quê. Eu, sem uma visão religiosa, vejo como um avanço. E se eu não me engano, e aí tu me corrige, porque você que é o expert nesse sentido. Na Bíblia, acho que em Apocalipse, diz que... pouco antes do juízo final, vou chamar assim, haverá um tempo de paz mundial, de bonança, de tranquilidade, ou seja, é pra gente evitar a paz? Não.